o seu familiar posteriormente tente um visto. Antes de vir aqui para os Estados Unidos. Condomínio que vai estabilizar a cor de casa. Toda a faculdade que você vai fazer aqui é paga. Aqui não existe direitos trabalhistas. Então, a gente colocou como doenças crônicas. E qual que é o título desse vídeo? A mão de tudo isso e vir pra cá começar do zero. Contando que o outro vai te ajudar em tudo e qualquer problema que você tiver. Ai, gente, acabei de voltar de Paris. Ai, você tá bronzeado assim, verão de Paris. Obrigado pelo merchan. Patrocinado pela Coca. Pronto. Ninguém sabe o que ele tava tomando ali agora, viu, gente? É um segredo. Então, gente, nós voltamos, né, Monara? Voltamos. Depois de férias que nós tiramos lá em Paris. Mentira, foi o Paris aqui de casa. No vídeo hoje do Vambora Conversar, nós vamos falar sobre o que, Monara? Qual que é o tema, o título desse vídeo? Qual que é o título desse vídeo? Qual que é o título desse vídeo? Burro, dá 0 pra ele. Razões pra você refletir antes de tomar a decisão de se mudar. Ou melhor, o que você precisa saber antes de vir aqui para os Estados Unidos? Isso. Porque eu acho que é um vídeo... Esse vídeo, eu tava conversando com a Monara, é muito importante porque tem coisas aqui que a gente parou pra pensar, acho que só quando eu tava aqui, né? Ou só aprendeu depois que chegou aqui. Ou quando alguém teve algum caso parecido e a gente viu Ouviu uma história de alguém que aconteceu alguma coisa. Exatamente. Então, assim, o propósito do nosso vídeo não é assim, desestimular você ou desanimar você que tá querendo vir aqui pros Estados Unidos. Só que o que eu falo sempre pras pessoas, você vir aqui pros Estados Unidos como turista é uma realidade, é uma visão. Você vir aqui para morar é uma visão totalmente diferente. Eu me lembro que quando eu vim aqui passar férias, né, que eu tava aqui com a minha amiga, tudo era mil maravilhas, né? Não tinha que ir pra escola, não tinha que fazer não sei o que, então, tipo, tava mil maravilhas. Não tinha compromisso, não tinha responsabilidade. Agora, quando você vem morar aqui, é uma outra realidade, é uma outra pegada, né? Então, nós trouxemos aqui algumas coisas, né, que você precisa saber e você precisa analisar na sua vida se você faz parte de algum desses eu ia falar itens, mas não é item. Requisitos que a gente vai falar aqui, né? Exatamente, requisitos? gente, por isso. Algum desses requisitos aqui. Que a gente vai falar e você tem que analisar, de repente eu tenho isso, vou agora, ou vou depois, ou penso, né? O primeiro deles aqui que nós colocamos, a gente colocou como doenças crônicas, né? Aí doenças no geral, como câncer, como leucemia, como... Se você tem algum familiar que tá passando por algum problema desse, ou se você mesmo tem esse problema, é interessante pensar. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos tudo é pago. Exato. Então, a gente fala muito mal do SUS no Brasil, né? Porque o SUS tem isso, tem aquilo, mas ó, independente de todos esses problemas, você consegue tratar do seu câncer, você consegue tratar da sua leucemia, ou tratar de qualquer outra doença que você tenha gratuitamente. Aqui já muda de figura, porque aqui, aí você pode falar, né? Mas assim, eu já vi vídeos da pessoa falando que um caiu, a outra pessoa teve bebê e foi no hospital e o hospital... Atendeu, né? Atendeu, mas são situações emergenciais, né? Situações emergenciais, o sistema de saúde ele tem a obrigação de te atender. Mas a dívida vai chegar, como a gente já fez um vídeo aqui, eu fiz uma cirurgia o ano passado, e a dívida chegou e você tem que pagar, porque essa dívida também pode te causar um problema no futuro, talvez. Então é interessante você analisar se você tem alguma doença crônica, se você que vai te requerir um tratamento, ou se você tá com algum familiar com alguma doença crônica, que se no caso dele vir a falecer, você vai estar aqui, não tem condições de voltar. Tudo que envolve doença, que seja com você ou com algum familiar... Bem próximo, né? Próximo, que vai te causar um estresse ou que vai te... tristeza de não poder estar lá num último momento. É interessante você pensar. Até mesmo porque, né, de um caso aqui que houve, né, uma pessoa tinha câncer, né, e aqui o tratamento para você fazer a quimioterapia é muito caro, né. O convênio ele já paga um valor muito absurdo, né, e se você for pagar esse valor, é um valor muito alto. E como não é assim uma doença emergencial, digamos assim, né,
o convênio, ele pode, o hospital ele pode negar, como o convênio também pode negar, né? Se a pessoa não tiver como pagar. Até que você prova que é um câncer, tem que fazer vários exames, aí é um câncer terminal, ou não, é benigno, é maligno, todo esse processo, o sistema pode negar te atender e o plano de saúde pode dificultar o seu atendimento. E também, assim, eu vou falar isso porque tem um caso bem parecido de uma pessoa próxima, né? Que é a Odete. Ela descobriu que ela tem um câncer no útero, né? E ela descobriu esse câncer em julho do ano passado. E ela conseguiu, depois de muita dor de cabeça e tudo mais, ela tem 2 filhas que são americanas agora, né? Mas mesmo com isso, com todas as coisas, ela conseguiu... Ela iniciou a quimioterapia semana passada. Depois de 1 ano que descobriu. Exatamente. Você Então, vê. é em 1 ano complicado. muita coisa pode acontecer, você pode morrer. Se então, eu até falei com ela, eu até tava preocupado, que eu falei, mas você já viu de novo esse câncer pra ver se cresceu, se não tá, né? Porque enquanto tá lá no útero, né? O médico ele falou que fazendo a quimioterapia ou depois tirando esse fato, anula. Mas, né, todo esse período, o que aconteceu? De espera, né? Então, uma coisa que você tem que pensar, viu? Outra coisa, gente. A gente falou aqui, ó, de familiar tirar visto, né? Então... Se você tá aí no Brasil, você tá vindo pra cá e de repente a sua família não tem essa condição, acho que nem condição financeira, eu acho que tudo depende de como a pessoa veio pra cá, né? Isso, eu acho assim, se você vai vir pros Estados Unidos e por alguma razão você vai ficar aqui irregular, isso pode dificultar que o seu familiar posteriormente tente um visto, porque se a imigração detectar que o seu familiar tá lá no Brasil tentando tirar um visto e você já tá aqui irregular, isso pode dificultar na tiragem do visto, tá? Pra você conseguir ser aprovado. A imigração, se ela detectar que tem um familiar aqui, que ele tá em estado irregular, a imigração pode negar esse visto pro seu familiar, o que vai tornar ainda mais longo e extenso você poder ver o seu familiar de volta. Exatamente, tá? A Monara, ela usa uma palavra muito chique, por isso que eu gosto dela, regular. E legal, gente. Se você ficou ilegal aqui, e assim... É que eu acho que o ilegal, posso dizer assim, que eu acho que o legal é aquele que pula o muro. É verdade. Se você entrou pela porta da frente e só o seu status venceu, você tá irregular, você não tá ilegal. Você não pulou o muro pra entrar. Você não veio pela fronteira os cachorros correndo atrás de você. É verdade. Mas é uma coisa que você tem que pensar. Pensar não só da sua família, ou pensar se alguma coisa também acontecer... Você não vai poder voltar. Porque se a pessoa ficou irregular aqui, ela vai voltar ao Brasil, ela tem que ter a ciência de que ela não vai voltar mais pra cá. Não vai voltar mais pra cá. Pelo menos por 10 anos você vai estar impedido de tirar o seu visto novamente. Vai ser negado com toda certeza. Então é coisa que você tem que pensar, né? Porque é difícil. Você tá aqui, você perdeu uma pessoa, eu perdi minha avó ano passado. É complicado. Você não tá lá pra ver sua família, pra poder abraçar. Você não... Já fazia 7 anos que eu não via minha avó e, né? É complicado. Outra coisa, você tem uma carreira aí bem remunerada, uma carreira de peso. Nossa, a gente precisa muito focar nisso, gente. A gente pode fazer, de repente, um vídeo só nisso depois, né? Mas se você, por exemplo, é médico, é advogado, tem uma carreira pública, né? E você tá vindo pra cá, você tá disposto a largar a mão de tudo isso e vir pra cá começar do zero? Porque aqui, se você é médico, se você é advogado... Eu era publicitário no Brasil, estão cagando e andando pra você, entendeu? Aqui você tem que começar tudo de novo, do zero, né? Você não vai chegar aqui simplesmente trabalhando na profissão que você trabalhava no Brasil. Não. Até mesmo porque, gente, dependendo da área que você tem atuação, você vai ter que traduzir toda a sua escolaridade aí no Brasil. Eles vão analisar para saber se você tem que fazer... Se você não, você sempre vai ter que fazer algum curso complementar para daí sim você ter aprovação para atuar na tua área, assim, que não é de um dia para noite, que é bem... É uma coisinha bem complicada. É um processinho demorado, tem estados que não permitem. Eu sei que, por exemplo, a gente estava falando no meu caso, que sou formada em Direito, na Califórnia, você traz seu diploma, obviamente você vai passar por todo esse processo de tradução e tudo, você pode ser uma paralegal por um tempo, mas você precisa fazer provas para ser aprovado para trabalhar como advogado. Mas primeiro é assim, paralegal. Você não vem aqui e, não, porque eu sou médico no Brasil, eu quero ser médico nos Estados Unidos.
Você vai vir como estudante, você vai para um mestrado, para depois, sabe assim? É um processo. É um processo. Não é chegar aqui... E teve pessoas que já ficaram chateadas comigo, falaram assim, você foi a única pessoa que me desmotivou, porque eu falei a verdade. Você não vai chegar aqui com o seu diploma de fisioterapeuta e vai amanhã começar a trabalhar numa clínica. Não funciona assim. Então, é uma coisa que precisa ser analisada. Você é concursado, você tem um concurso público, uma carreira profissional estabilizada, né, uma chance de aposentadoria. Por que você abandonaria tudo pra vir pra cá pra começar do zero? Vem pra cá, passeia, tira as férias, veja, entendeu? Sinta, veja como é que é, porque a realidade é muito diferente. Antes de vir pra cá, eu tive um amigo de uma amiga que conseguiu visto, recém-formado, tinha acabado de tirar o AB, e ele veio pra Califórnia, e ele falou, quero ficar aqui, ver como é que é e ver se eu fico. E ele ficou 1 mês trabalhando em restaurante e voltou pra trás. Ele falou, essa vida não é pra mim, não é o que eu quero pra mim. Eu tenho meu AB, eu sou formada, eu vou ser advogado no Brasil. Então, realmente, são coisas que você precisa analisar. Porque você não vai chegar aqui trabalhando na sua área, você vai pegar o trabalho pesado. E outra coisa, gente, uma coisa que eu falo, viver aqui nos Estados Unidos, né, é uma coisa complicada, e a coisa que a pessoa tem que ter mais ainda é a humildade. Nossa! Porque eu vi muita gente aqui, porque eu era advogada no Brasil, porque eu quero isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Eu sempre falo, viver nos Estados Unidos não é para amador. Então, se você tem a sua vida aí, você tá bem, tá bonitinho, você tá ganhando bem, tá tendo como dar uma condição boa para sua família, eu acho que assim, pense em vir para os Estados Unidos para visitar, mas não para morar, porque aqui você vai ter que começar do zero. E eu falo que começar do zero é você começar aqui às vezes como analfabeta, porque você vai ter que aprender o inglês, que não é fácil, é complicado, depois vem a cultura, vem uma série de coisas que se a pessoa não para analisar, ela buga aqui, viu? Ela tem síndrome do pânico, ela tem depressão, ela tem ansiedade, ela tem uma série de coisas que depois ela vai ter que procurar um profissional para trabalhar isso nela, porque senão ela fica fora da casinha. Uma coisa que a gente tava conversando aqui foi que eu falei pra ele. Uma preocupação que a minha terapeuta, a doutora Sheila Famosa, teve comigo foi isso, sabe? De me fazer pensar e repensar, analisar. É uma cultura diferente, o pessoal é um povo mais frio, é um povo que gosta e respeita mais a própria privacidade. É isso mesmo. Você tá pronto? O que vai acontecer se você estiver diante desse desafio? Como que você vai reagir? Porque eu tava falando pro Emerson, eu tive crises sérias de ansiedade, crises do pânico, de não conseguir respirar e chorar muito e ligar pra casa chorando várias vezes. Então, assim, precisa desse preparo, dessa conscientização se seu estado emocional condiz com a realidade de se morar fora do seu país, da sua terra natal. É óbvio, gente, que assim, a gente tá falando isso, né? Porque assim, eu cansei já de pessoas falando que é mil maravilhas, como se a gente tivesse um pé de iPhone aqui. Um pé de dólares. Óbvio, gente, a gente tá num país aqui que a gente fala assim, eu moro aqui numa comunidade que é mais pobre. A casa aqui da comunidade pobre é uma casa de classe média do Brasil. Tem muita coisa boa. Só que a gente não tá querendo passar que você vai vir pra cá e vai ser mil maravilhas, porque não vai ser. Tem coisas aqui, a parte aqui cultural, de diversão é muito fácil, é muito barata, tem muita coisa que é grátis, entendeu? Só que você não vive só disso, né? Então a gente tem que mostrar a realidade pra você. Não é te desestimulando, mas é mostrando a realidade pra que quando você cair aqui, você chega aqui e você fala, mas o vídeo lá do Vambora Conversar do Hermes da Munari era assim, assim, assado. Não, entendeu? Então a gente quer que você chegue com os pés no chão e entenda a realidade que é aqui. Tudo é sacrificado. Exatamente. Até mesmo se você tem família, um outro item aqui que a gente tá falando é sobre faculdade. Aqui, gente, faculdade é paga. Não existe faculdade gratuita. Toda faculdade que você vai fazer aqui é paga, entendeu? E não só paga, mas você tem que fazer também até um processo para você ser aceito, né? Que, se você é um que até nos filminhos, né? Que mostra lá que tem que fazer a provinha do TOEFL, né? Que a gente Não, a pessoa tem que fazer o TOEFL, mas eu acho que para ela entrar numa faculdade, acho que ela tem que fazer uma redação também, alguma coisa assim, né? Tem um processinho que não é easy, tá? Não é fácil, não. Uma coisa que a gente achou interessante falar sobre isso
se você é uma família, né, com filhos e tá planejando vir para os Estados Unidos, porque você quer proporcionar uma educação melhor para os seus filhos, até a oportunidade de talvez ir para uma faculdade, uma universidade aqui, é interessante que seus filhos venham na idade do high school. Exatamente. Por quê? O high school vai proporcionar para o seu filho, primeiro, aprender o inglês antes de chegar na faculdade, e segundo, dependendo da nota do que seus filhos tiver, né, no high school, vai proporcionar para ele a oportunidade de ter uma bolsa de estudo. Aí sim, por conta das notas no high school, seu filho pode ser que não pague uma faculdade. Mas, do contrário, não existe federal aqui, não existe assim, não você tem que existe. pagar. Você não vai fazer uma provinha e vai pra faculdade federal. É bolsa de estudo. Existe também a possibilidade da bolsa por jogar esportes, né? Sim. Só que pra você se candidatar pra esse tipo de bolsa, precisa ter uma nota boa no high school. Você precisa ter uma média muito boa no seu high school. Então, se você tem filhos na idade de high school, adolescente, né? Que é Sim. é o nosso de quinta ao nono ano, né? É. É a hora certa de seu filho vir de você tomar a decisão de trazer sua família pra cá. Exatamente. E uma outra coisa, gente, você tá disposto a engolir, eu acho que sapo, boi, manada... A lagoa inteira. Exatamente. O brejo porque inteiro. aqui você vai engolir muito sapo. Principalmente se você é aquele tipo de brasileiro que é do jeitinho brasileiro, que não gosta de cumprir regras, olha, vai ser meio complicado para você sobreviver aqui nos Estados Unidos, porque aqui existem regras para tudo e aqui não é igual no Brasil, desrespeitei uma regra, tá tudo bem. Aqui não, desrespeitou uma regra, você pode ser preso. Vou contar uma experiência que você tava aqui, mas você não morava aqui. Nós fizemos uma festa de Halloween 2 anos atrás. Eu não morava aqui, mas estava aqui Ele na estava festa. aqui fantasiado, estava participando. E é um bom exemplo, porque o brasileiro que tem mania de som alto, né? Exatamente. E a gente tinha um outro roommate, o Diego, e ele arrumou um amigo com uma caixa JBL do tamanho do meu corpo e botamos um funk aqui e menino, no meio do funk a gente só escutou pá, 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 na porta. Era a vizinha. Exatamente. Ou vocês abaixam o som agora, ou eu vou ligar pra polícia. Exatamente. Então é isso, gente, de você botar o seu som alto na sua casa e o seu vizinho deixar ok, entendeu? Não, ele vai ligar pra polícia, a polícia vai bater na tua porta em 3 minutos. Igual de filme, igual de filme. Olha, só pra falar, a gente é muito amigo, tá? A vizinha é maravilhosa, a gente é muito amigo. Depois ela veio e ela até se desculpou, que ela falou, eu entendo que era uma festa, mas a gente extrapolou também. Exatamente. A culpa foi nossa, nem foi dela, porque já era mais de 10 da noite e a gente tava com o som ligado. E tem uma outra coisa que a gente tava até falando, né? Eu comprei uma casa aqui no condomínio. Eu vou pintar minha casa de marrom chocolate. Não vai, querido. O condomínio que vai estabilizar a cor de sua casa. Se todas as casas do condomínio forem verdes, a sua casa vai ter que ser verde. Pra você ter uma ideia, como eu tava falando com você, né? A minha amiga, ela comprou uma casa, né? E ela achou muito bonitinha, ela queria trocar o negócio de carta lá. A caixinha do correio. Caixinha do correio. Não podia, porque tinha um padrão. Então ela não poderia trocar a caixinha do correio. Como ela não pode mudar a cor da casa dela externamente, ela não pode mudar nada na estrutura, porque um condomínio, a casa é dela, mas ela não pode mudar nada, porque quando ela comprou a casa, estava descrito lá no condomínio tudo. E você falou até da grama, né? Sim, eu tive um amigo que o vizinho chamou a fiscalização pra ele porque a grama a grama dele, do quintal dele, estava acima do padrão permitido. Ele tinha que cortar a grama. Porque aquilo desvaloriza o imóvel da vizinhança inteira. Olha pra você ver como que é a noção de próximo, né? Exatamente. É regra. Não adianta. É a mesma coisa do tirar a neve, né? Da sua calçada. Meu filho, eu não sabia que se você não tirar a neve, a pessoa cair lá, Você tem que pagar, a pessoa, indenizar a pessoa. Meu Senhor. Se você não tira a neve da sua calçada e um pedestre, alguém passar e cair, se machucar, responsabilidade sua. Exatamente. Chupa essa manga. Sua. Exatamente. Outra coisa, gente. Não venha para os Estados Unidos, no caso, se você tem algum tipo de limitação física, né? Que a gente colocou bem pontuado nisso, né? Porque aqui nos Estados Unidos, né, não existe FGTS, não existe seguro-desemprego,
não existe sindicato. Férias, assim, que a gente Não. tira uma férias de um mês Não remunerado. existe, não. Aqui a maioria das pessoas recebem por hora, trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. Ah, eu vou pedir uma semana de férias que eu vou voltar lá pro Brasil. Tudo bem, essa semana você não vai receber, querido. Não é, né? Existem, óbvio, trabalhos que o valor é fechado, sabe? Mas a gente tá falando de, tipo, um outro tipo de trabalho, mais de escritório, de empresas, assim, né? O trabalho do povão que a gente fala, né? Mas por que a gente tá ligando isso com a limitação física? Porque normalmente quando você chega aqui, você vai pegar um trabalho numa construção civil, você vai pegar um trabalho de limpeza, né? Aí a pessoa tem um problema na tem coluna. e como é que você vai fazer o trabalho de limpeza com problema na coluna? Né? Aí você já vai desencadear um outro problema. Porque aí você vai pro hospital, aí a conta, aí você não trabalhou, não ganhou. Então, se você tiver alguma limitação, ou até a limitação da preguiça... Porque aqui se tiver... Não, mas é sério, se você porque não aqui... trabalhar, você não vai ganhar. E aqui é trabalhar, mas não é... Porque tem umas pessoas bem forgadas no Brasil, né? Porque aqui, gente, você tá trabalhando, é trabalhar, não é ficar, fazendo hora. Ai, vou sentar um pouquinho, não sei o quê, vou ver meu celular. Não existe isso, querida, não existe. Dependendo do trabalho, então, não se mesmo. você tiver com essa mentalidade, fuja, porque não é. E se você tem um problema já que você vem do Brasil com uma limitação, né? Porque, no Brasil é normal, né? Tô com um problema, vou pro médico lá, dele me afasta. Aqui não existe isso, não. Não tem isso. Aqui não existe direitos trabalhistas. Não Vamos existe. começar por aí. Não existe direitos trabalhistas. É lógico que existem algumas regras que beneficia o trabalhador, mas nada comparado com o Brasil. O Brasil existe muita coisa em benefício do trabalhador. Aqui não. E aqui, gente, também, né, existe seguro pra tudo. Então aqui, é engraçado, né, que no Brasil é normal as pessoas não terem seguro do carro, né? Não. A maioria acho que não tem, né? Não. Aqui não. Aqui, se você for parado pela polícia e você não tiver o seguro do carro, seu carro pode ser guinchado, rebocado. E você vai ter um problema pra habilitar a sua... Porque você vai perder sua habilitação. Exatamente. E até que você tire de volta, vai te dar uma dorzinha de cabeça. Aqui você vai pra corte. Aqui você é obrigado a ter um seguro na sua casa, da sua casa. Se você tem um trabalho como esse de limpeza, você é obrigado a ter um seguro. Porque se você quebrar alguma coisa dentro da casa da pessoa, você tem que repor aquilo, né, pra pessoa. Então aqui é um lugar nos Estados Unidos que as pessoas têm que viver as regras daqui, certinho. Não tem como você burlar uma lei, burlar alguma coisa. Você pode até tentar fazer isso, até conseguir. Mas na hora que descobrirem isso, é um problema que você vai ter. E se você tiver em processo de green card... Você pode perder o seu green card. Você pode perder o seu green card por conta de certas... jeitinho brasileiro, né? Por conta de certas tramóias que as pessoas tentam fazer aqui pra burlar certas coisas. Então, né? Não tem como, às vezes, você vir dar um jeitinho brasileiro aqui. Você não vai conseguir. É óbvio, gente, né? Que aqui também tem coisas muito maravilhosas, né? Eu fui passar meu aniversário em Las Vegas, foi bem divertido. Fui pra lugares assim... Essa senhora estava soltinha em Las Vegas. Soltinha. Então, né? Mas assim, nós não queremos que esse vídeo surja como algo negativo ou querer desestimular, não. Por incrível que pareça, a gente não quer. A gente quer mais que você venha pra cá, mas a gente quer que você venha consciente, né? Com o pé no chão das pra coisas. não passar perrengues, porque eu acho que se tivesse alguém que conversasse com a gente ou fizesse um vídeo assim, a gente já viria bem. Pensei nisso. É engraçado, eu conheci uma senhora mexicana e a gente conversando, ela falou que ela estava aqui há 19 anos já. Ela veio embaixo de uma caminhonete amarrada, ela atravessou com o filho dela entre ela e a caminhonete amarrada, as costas dela ralando no chão. Ela chegou aqui com as costas em carne viva. E eu perguntei pra ela, por que você veio? Aí ela falou, porque os meus primos que já estavam aqui ficavam ligando pro México e falando que aqui era uma maravilha. Que aqui era tudo muito bom, que era o país das oportunidades, como de fato tá? Mas não é de graça e não é fácil. E ela falou, então eles ficaram tentando tanto a gente, me ligando, assim, que eu vim. Mas nunca foi nada do que eles disseram que seria. Exatamente. Então, eu todas as vezes que as pessoas... Que eu tenho muitos amigos que às vezes vão ali no meu Instagram e falam, Monara, e aí? Como é que faço pra ir? Eu tento... Gente, eu tenho um compromisso com a minha verdade. Exatamente. Eu nunca vou falar... nossa, vem que vai ser super fácil. Assim, não, eu não falo isso.
E teve pessoas que já se ofenderam comigo por eu ser honesta, por eu falar a verdade. Ai, você tá desmotivando eu desistir do meu sonho. Não, gato, eu estou te trazendo pra realidade de que você pode sim conquistar o seu sonho, mas ele vai ter um preço. Você tá disposto a pagar o preço? E outra coisa, antes de você vir pra cá, pesquise, veja, porque assim, Converse com pessoas. Porque por mais também, que a gente tava conversando ontem também, que você venha com um amigo seu que já tá aqui, entenda também que ele tem a vida dele aqui. Por mais que ele vai chegar, com todo amor e carinho, ele vai te dar, vai te ajudar nos primeiros passos e tudo, mas vai ter que ter uma hora que você vai ter que começar a andar com as suas próprias pernas. Caminhar sozinho. Até mesmo porque ele tem a vida dele, ele tem o trabalho dele, ele tem as coisas dele, e já tem os problemas dele, e assim, não dá mais pra, né, pra carregar mais uma outra pessoa. Então, uma família, né? É uma família. Então tem hora que você vai ter que tocar o barco e você mesmo ter que correr atrás das suas coisas, entendeu? Eu, por exemplo, né, eu devo muito a Anne e a família dela, que eu amo de paixão, eles me ajudaram muito quando eu cheguei aqui, sabe? Eles me deram um apoio total. Mas teve uma hora que eu tive que correr, porque não dá. A pessoa tem que tocar a vida dela, tem as coisas dela pra fazer, e você tem que começar a parar de engatinhar e começar a andar já. Né, e seguir a sua vida, né? E muitas vezes enfrentar medo, enfrentar a língua, enfrentar a cultura e botar as caras a tapa, entendeu? Quantas vezes eu chorei dentro do carro, chorei na cama, chorei debaixo do chuveiro. E assim, gente, vai acontecer, né? E às vezes vai ter um amigo pra desabafar, muitas vezes vai ter só você. Eu tenho muita sorte, eu vou falar que eu tenho muita sorte com os amigos que eu tenho, porque assim, eu cheguei aqui, a Jéssica me ajudou muito, mas ela sempre me incentivou a tentar buscar por mim mesma. E eu continuo. Isso até é legal, né? Sim, até pra minha própria independência e liberdade, né? E eu lembro que a primeira vez que eu consegui resolver um problema no telefone sozinha, sem a ajuda de ninguém, foi o dia que eu recebi uma multa. E eu tive que ligar no departamento de polícia. Mas que coisa boa, eu fiquei né? muito feliz. Que eu falei, poxa, eu nem falo tão bem assim e eu consegui agendar a data do pagamento da minha multa. Outra coisa, né? Mas até hoje... Fique feliz por pequenas conquistas sim, também, né? Claro, a gente tem que ficar super grato e feliz. Mas, por exemplo, há um mês atrás eu bati meu carro. E eu liguei pro Gil, eu bati o carro. Você pode vir aqui me ajudar? Ele veio, sabe? Então, assim... Eu não tenho vergonha de pedir ajuda, eu tô aprendendo a pedir ajuda, é uma coisa que eu tinha dificuldade. Mas é bom quando você começa a andar com seus próprios pés, porque nem sempre aquela pessoa que você tá querendo que te ajude pode, tá disponível, Exatamente. Tá com tempo. Então, assim, tudo tem um limite, né? É bom, o que o Emerson tá falando é muito importante. Você precisa saber a hora de começar a dar seu passo. Não venha contando que o outro vai te ajudar em tudo e qualquer problema que você tiver. Ou vai ter disponibilidade pra você 24 de estar ali horas. 24 horas. Não tem, gente. Porque tempo é dinheiro. O outro também precisa trabalhar. O outro também precisa correr atrás das coisas porque dele. é a mesma coisa. Tá procurando como aconteceu, né? Como eu falei pra você. Eu ajudei muito um rapaz que acabei se tornando amigo pelo meu canal, né? E ele tava assim, eu preciso, tipo, procurar um quarto, né? Eu falei, olha, procura nesse lugar. Mas, tipo assim, ele não ficou me esperando pra ajudar ele lá. Ele falou, nesse, então vou lá procurar. Então ele já procurou, já foi falando com a pessoa. Então são coisas assim, né? Não que a pessoa... Não que a gente se importe de ajudar. Isso, não é isso. Não é. Mas a pessoa também tem que ter esse incentivo dela começar... não criar uma dependência. Exato. E né, ficar assim, eu não consigo, né? Uhum. Consegue sim. Consegue sim. Né? E esse, gente, então foi mais um vídeo pra vocês falando. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né? Você tá com uma pessoa que tá com algum problema, que você conhece, que tem alguma dessas coisas que nós falamos, manda esse vídeo pra ela. Ajuda esse canalzinho a crescer também. E se você também conhece alguém que tá planejando, manda o vídeo também. Comenta aqui com a gente, compartilha esse vídeo. Se você tem alguma dúvida, escreve nos comentários, porque a gente tá sempre lendo os comentários de vocês. E é isso. Estamos aqui pra ajudar vocês no que a gente puder. Até mais. Até mais. Olá, tudo bem? Você deve estar gostando muito dos vídeos do canal Vambora Conversar. Nos ajude a crescer e levar este conteúdo para mais pessoas. Por isto, curta, comenta, compartilha. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!